Começa agora o programa A Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, com o apóstolo Marcelino Mário Bento. Ouviram a mensagem da cruz, quero ser a voz. Igreja Salvação de Todas as Nações. Igreja Salvação de Todas as Nações. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Jesus Cristo, Salvador. Na verdade não temos mais para onde ir. Persista, não desista. Olha para Deus, Jeová. Em ti confiarei de todo o coração. Em ti confiarei eu de todo o coração. E desta salvação em ti eu não posso mais duvidar. E desta salvação em ti eu não quero mais duvidar. Santo. Atenção, povo de ter a Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, que tem por líder o apóstolo Marcelino Mário Bento, já está cá em ter. Com essas doutrinas e ensinamentos que você ouviu, esses foram trazidos por Satanás para fazer adormecer a igreja. O som da falsa trombeta do Evangelho, ensinamentos de homens teólogos e homens mundanos, sim, muitos deles feiticeiros, e começaram a interpretar a Bíblia na carne. A Bíblia não se interpreta na carne. Tem que ser homens espirituais, cheios do Espírito de Deus, que receberão o entendimento para poder desmistificar a palavra do Senhor. Estamos localizados no bairro Mateus Sassão Mutemba, perto do tanque da FIPAG. Todos os domingos temos nos concentrado a partir das 7h30 às 10 horas. Para mais informações, contacte o pastor Edmo Carlos Tomás por 84034-8404 ou 868457-268 ou ao pastor Fernando Moya por 85-5541-211 ou 8733-041-68. Sigam-nos no Facebook ou YouTube do canal A Voz que Clama no Deserto. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vindem, pois é mistério e muita sabedoria do alto. Deus te abençoe maravilhosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tempo está cumprido. Em ti confiarei de todo o coração. E desta salvação em ti eu não posso mais duvidar. E desta salvação em ti. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Santa Vitória. Muita paz a todos os membros da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, e os demais que estão em nossa sintonia agora. Aqui vos fala o vosso amigo pastor Edmo Carlos Tomás. Estamos agora no ar nesta emissora da Rádio Santa Vitória 101.8. Que Deus vos abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Está no ar agora o nosso programa que tem por nome A Voz que Clama no Deserto. Programa este da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Igreja essa nossa que tem por líder fundador o apóstolo Marcelino Mário Bento. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Esses nossos programas serão sempre ouvidos por vocês que gostam de estar em sintonia para escutar os nossos programas todas as terças-feiras e quintas-feiras a partir das 21 horas até as 22 horas. Todas as terças e quintas-feiras estaremos neste lugar a vos fazer conhecer os favos de mel a partir das 21 horas até as 22 horas. Com o tempo, iremos também acrescentar os dias para o vosso bem. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Aqui vos saúda o vosso amigo pastor Edmo Carlos Tomás,
Louvado seja Deus. Presta bem atenção aos favos de mel, a mensagem da cruz, que já vai vir agora com o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento. Deus abençoe. Boa noite. Glória a Deus. Martins perguntou o seguinte: queria saber como foi o processo dele de libertação pessoal, se foi instantâneo ou levou algum tempo, como ele começou a identificar o que era pecado e o que não era. Olha, essa pergunta aqui me leva até a falar coisas inefáveis, coisas que aos homens não são lícitas para falar. Paulo foi até o terceiro céu e viu grandes revelações, e ele veio e fechou a boca e chamou de coisas inefáveis. São mistérios na terra. Paulo não falou esses mistérios. Eu também não vou falar. Talvez vou falar em parábolas. E assim, a minha conversão foi instantânea. No primeiro dia que eu entrei na igreja, eu fui liberto, me converti, recebi o Espírito Santo, nasci de novo. No mesmo dia, uma coisa inédita, muitos não acreditam nisso. Eu era viciado no álcool, mas viciado. Eu era adúltero, fornicador. Eu tinha uma vida mundana, sem controle. E um certo dia, um amigo que eu conheci na minha província me convidou para ir para a igreja. Eu quero te dizer que naquela noite eu não consegui dormir. As palavras daquele amigo ecoavam na minha mente. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E eu não acreditei, mas que é isso que eu estou a ver? E depois comecei a me lembrar do meu passado, da minha vida naquela altura, como eu sofria. Eu tinha entrado no extremo do álcool. Eu bebia até dormir na rua. Eu bebia até cair na rua. Eu me formei, eu fui professor, mas perdi, ninguém já me respeitava. Eu fiquei desnutrido. E eu senti que aquela era uma oportunidade para eu me livrar. E eu fui para a igreja. E no primeiro dia que eu fui para a igreja, eu me converti. Eu nasci de novo. Eu tive uma visão no primeiro dia. Eu abri os olhos, porque quem vai para a igreja pela primeira vez desconfia de tudo. Eu abri os olhos para ver o que as pessoas estavam a fazer e a ver. Eu vi que toda a igreja estavam a brilhar, os crentes, estavam limpos. O único que estava sujo era eu. E eu coloquei no meu coração, eu quero ser limpo como eles. E tinha lá uma mulher, talvez até não era a língua dos anjos, falava bem alto, gritava. E eu abri os olhos e eu falei, eu também quero falar. Eu saí daquela reunião com uma decisão, nunca mais voltaria no copo. E naquela noite, Satanás, antes de sair da igreja, quando eu tomei essa decisão, me falou, sabe que se converter você terá que deixar a cuca BGI. Cuca BGI para os angolanos é uma cerveja. Você terá que deixar a cerveja fresquinha, as mulheres, mas eu aceitei deixar isso. E assim voltei, nunca mais voltei no copo, nunca mais me prostituí, nunca mais deixei de ir para a igreja. Por que eu digo que é um mistério? Em outras oportunidades eu vou dizer ao mundo quem sou eu. O mundo não sabe quem é esse homem que está a falar aqui. Mas eu posso dar tarefa a vocês. Vão, orem a Jesus Cristo e vocês começarão a receber a revelação. Estamos em guerra na terra. É o nome de um dos inscritos do canal Radical TV. Esse nome até me dá medo. Estamos em guerra. Nome muito forte. Gostaria de saber como é a forma dele jejuar, mais detalhado. Acho que vai nos ajudar muito na santificação. Ok, jejum é uma das armas que o Senhor deixou na terra para a igreja. Só que a igreja no tempo deixou de praticar essa arma, por isso há muita corrupção, por isso Satanás tomou o controle da igreja. Jejum significa abstinência, não somente dos alimentos, de todos os prazeres. Quando nós nos abstemos dos alimentos e outros prazeres e diversões que nos rodeiam para estarmos com Deus, no Senhor, um tempo com o Senhor, chama-se jejum. Então existem vários tipos de jejum. Tem um jejum que nós chamamos de completo, onde você não vai tomar nada, completo. Tem um que se bebe água, poderia chamar-se também completo. Tomamos água. E tem outro que nós tomamos os manjares não desejáveis. Eu ouço pessoas dizer que isso não é jejum. Está na Bíblia. Daniel ficou 3 anos sem comer carne, só a se alimentar de verduras. Voltou a fazer 21 dias. Manjar desejável não comi. Sim, o profeta Ezequiel ficou 390 a comer pão misturado com fezes de boi. Sim, voltou a fazer 40 dias. Esse chama-se jejum parcial. E quando nós estamos a jejuar, nós nutrimos o nosso homem espiritual. Quando nós estamos a jejuar, nós quebrantamos-nos na presença do Senhor. Nós matamos a carne. E quando a carne morre, então as portas se abrem para receber a presença do Senhor. E no jejum nós temos visões.
nós teremos visões, revelações, porque os nossos sentidos se abram para receber a revelação. E no jejum nós nos alimentamos, alimento espiritual, aquele que Jesus falou aos seus discípulos. Uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. É fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. No jejum nós recebemos muitos benefícios. Benefícios como falei, de receber fortaleza do alto, de comer na mesa do Senhor, e esse manjar espiritual vai nutrir o nosso homem espiritual. Por isso Elias, quando comeu do pão e bebeu da água no deserto, caminhou 40 dias e 40 noites. É o manjar que nós comemos no jejum. Muitos ministros desfalecem porque falta de jejuar. Porque quando você não come o manjar físico, você vai se alimentar do manjar espiritual. E o manjar espiritual vai dobrar, vai fortalecer a tua fé na tua caminhada aqui na terra. Você terá um tempo de você caminhar forte, mas depois terás que voltar a jejuar para outra vez receber fortalezas. Então o jejum é muito importante. E também o jejum é uma bomba atômica. É como se fosse uma arma nuclear no meio do inimigo. Os demônios detestam o jejum. Quando nós estamos a jejuar, também estamos em guerra. Nosso espírito, ele vagueia no espaço, batalhando ao lado dos anjos, destruindo fortalezas nas regiões celestiais. Jejum é terrível. Eu tenho chamado a oração como uma arma ligeira e jejum é uma arma pesada. Não eu, mas o Senhor é que me revelou isso. São bombas, são granadas que você lança no seio do inimigo. Por isso, quando nós estamos a jejuar, os poderes das trevas à nossa volta, feiticeiros e outros, eles ficam impedidos a se movimentar, demônios fogem. É esse que é o jejum que a igreja deixou de fazer. Muito forte a definição do jejum. É muito forte, meu irmão. Por isso temos que jejuar. Jesus começou o seu ministério jejuando. Por que Jesus, sendo perfeito, não experimentando o pecado, foi jejuar no deserto? 40 dias, não comeu e não bebeu. Sim, depois disso recebeu o revestimento do poder. Se orarmos e não jejuarmos, vamos estar cheios do Espírito Santo. Só oração, ficamos cheios do Espírito Santo. Mas o revestimento do poder vem da oração e jejum. Por isso Jesus saiu do deserto, aliás, da água do Jordão, orou e o Espírito desceu sobre ele. Cheio do Espírito Santo, foi para o deserto, jejuar. Saiu do deserto depois do jejum, revestido do poder. Olha as fases de Jesus. Jesus é o modelo da vida cristã na terra. E nós temos que imitar Jesus. As pessoas que comem e não jejuam são chamados de gulosos espirituais. São pessoas que amam os manjares, a carne. O maior problema da humanidade, eu não estou a ser aqui vegetariano, não estou a incitar as pessoas para não comer carne, tudo que Deus fez é bom. Mas controla que a carne é um problema para o ser humano. Eu não é que não como carne por causa, não sei, esse é o jejum. Por quê? Controla. Daniel era tão sábio. Sábio, até se tornou o chefe dos feiticeiros. O rei lhe colocou todos os feiticeiros do meu reino, você está acima deles. Ele não era feiticeiro, mas alcançou uma dimensão que dominava os magos da Pérsia ou da Babilônia. Mas Daniel ficou 3 anos sem comer carne. Quando nós ficamos muito tempo sem comer carne, sem beber vinho, a nossa mente se abre para receber a sabedoria do alto. É o vinho e as carnes que impedem pessoas serem sábias, pois está escrito que o vinho tira a inteligência. E fala também que os que se demoram, que andam sentados nos pratos a comer carne, não vão ser sábios. Então, temos que jejuar, principalmente as carnes, porque quando você está fazendo um jejum parcial e estás a comer carne, isso não é jejum, porque a carne é o maior alimento desejável. Onde não tem carne, é como que não há comida. Então é preciso abstermos dos alimentos durante um tempo para nós recebermos do Senhor. Porque para receber algo do Senhor, tens que perder algo. Tens que renunciar para receber. Quando você renuncia aos manjares, você receberá não somente virtude, poder, sabedoria, revelação, inteligência, fortaleza, tudo. Gente Zé perguntou, gostaria de saber sobre a maior experiência espiritual que ele teve, se ele já foi arrebatado, ou, assim como Filipe, teletransportado literalmente de um lugar para outro, como diz Atos 8, versículo 39 até 40. Ok. Eu ainda não tive uma grande experiência como do arrebatamento, para ir para o inferno, no céu. E vou te explicar por quê. Vocês estão me vendo, ainda estão no deserto.
Se eu saísse no deserto, não seria como sou agora. Não estou dizendo que seria famoso, não. É assim, a fase do homem de Deus. O Senhor é que quis que eu abrisse igreja nesse momento, mas eu não, aos apóstolos ele falou, fica em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Mas nós fizemos o contrário. Eu só abri porque ele mandou. Nós fizemos o contrário. Nós abrimos para depois recebermos o revestimento do poder. E o sofrimento é muito grande. É como se fosse apacentar bois. Ninguém vai se converter. Ter o Espírito Santo não significa estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo não significa ter revestimento do poder. Nós podemos estar salvos e sermos vazios, espiritualmente falando. Mas depois de nós buscarmos, nós ficaremos cheios do Espírito Santo. Ainda assim, ainda não temos o revestimento. É como que, olha, o Espírito Santo é nós para a salvação, é a roupa. E o poder do Espírito Santo é o casaco. Por isso Elias deixou a sua capa ao seu discípulo. É o revestimento. Agora, quando você ainda não alcançou a plenitude de Deus, ainda não recebeste o revestimento do poder, não podes ter essas experiências. Podemos ter pequenas experiências, como o arrebatamento, como o de Filipe, fazer grandes sinais e maravilhas. Não é só curas, sinais e maravilhas, como Jesus andava em cima d'água, como Josué mandou parar o sol. Isso é uma outra dimensão, tem que se buscar. Então, eu já tenho muitas experiências. Já fui visitado por anjos aqui mesmo, já fui visitado pelo Pai do Senhor Jesus Cristo, mas como ele, a Bíblia diz que nenhum homem pode ver Jeová se não morreria, eu ouvi a voz dele e ele me trouxe o dom de cura, ele me trouxe as folhas da árvore da vida e eu rejeitei as folhas. Eu falei, Pai, eu quero o revestimento do poder. É como que no Espírito eu entendia que as folhas eram somente um dom de cura, mas que eu queria o revestimento de poder para operar muito mais que as curas, como sinais, prodígios, maravilhas, como diz Joel, e nos últimos dias eu vou mostrar sinais no teu, maravilhas, aleluia. E é isso, mas o Pai me disse, terás que buscar isso. Então, outras manifestações vão acontecer no futuro, mas que eu já vi anjos, já recebi visitas de anjos, já tive visões de Jesus Cristo, tudo isso. Micael Pereira, queria saber se ele trabalha, que plano eles têm para o futuro e se congrega em alguma igreja. Ok. Eu trabalhava numa empresa, deixa ser rápido e urgente, e eu ganhava bem no Capanda, onde tem a maior barragem hidroelétrica de Angola. É lá onde o Senhor me apareceu e me mandou para largar tudo. Eu não era nem obreiro, nem nada, membro. Eu nem sabia nada, mas vou largar para fazer o quê? Vá para Luanda, Luanda é a capital de Angola, e lá eu falarei contigo. Eu fiquei 2 anos à espera até que falasse comigo. 2 anos depois ele me mandou sair do sistema corrompido onde eu estava. E ele chamou aquilo de Babilônia. Sai da Babilônia e eu vou te usar para uma outra obra. Eu nem sabia pregar, nunca tinha pregado. E eu falei, mas eu não sei pregar. E ele falou, eu te ajudo. E eu parti e comecei uma igreja que completou 15 anos há 3 dias atrás. Estamos há 15 anos desde que comecei uma obra. Eu era inexperiente. Comecei uma obra com 5 pessoas. Muitas lutas houveram. E nós estamos aqui há 15 anos. Eu vivo aqui no monte, mas eu desço nos domingos, uma vez a outra no meio da semana, para ir fazer cultos. Tem lá pastores que estão permanentes. O meu projeto no futuro é, como eu disse na YouTube, eu sou profeta dos desertos. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparo o caminho do Senhor. Eu vou manter ainda a pregar na igreja até ser visitado com a plenitude de Deus. Daqui a 10 anos. A vez passada eu falei que era guerra de 12 anos. Já estou há 2 anos aqui no monte. Falta 10. Eu vou ficar 12 anos, aleluia, a lutar para buscar o revestimento. Depois que eu terminar esse tempo de guerra, esse meu tempo é a mesma coisa como o de Jesus. Jesus ficou 40 dias no deserto e eu 12 anos. Moisés ficou 40 anos no deserto e eu 12 anos. Sim, 12 anos depois eu serei levado para o deserto. E lá onde eu vou pregar o Evangelho. Vou pregar o Evangelho no deserto. A voz do que clama no deserto. E as pessoas me encontrarão lá. Eu formarei discípulos a partir de lá para mandá-los no mundo para irem pregar o verdadeiro e genuíno Evangelho que consiste em demonstração do Espírito de poder, onde os homens são transformados, por dentro e por fora, onde os homens vivem no temor do Senhor, onde os homens andam em santidade, porque essa é a última dispensação da igreja. É a última dispensação. O Senhor me tem revelado coisas profundas que você não imagine. Não tem mais outra.
Lourdes Maria Cardoso dos Santos. Mas esse homem está no monte a fazer o quê? As ovelhas dele, quem é que pastoreia? Ok. Não te esqueça que eu sou um apóstolo. O apóstolo é fundador da igreja, é mensageiro de Cristo, é aquele que envia para fundar a igreja. O apóstolo é aquele que prepara discípulos para depois enviá-los. Eu não sou pastor. Lá na igreja, eu tenho uma igreja que eu apacento, ou que eu lidero. Tem pastores que apacentam esse rebanho. Eles recebem orientações minhas, formação, já os formei há muito tempo, estão lá. E eu também, uma vez a outra, eu desço lá, principalmente nos domingos, e vou trazer um grande mover, um grande avivamento no meio deles. Não estou a falar que já estamos em avivamento, estou a falar de avivamento local, uma manifestação, e eles são fortalecidos com uma mensagem de fé, de revelação, e depois eu volto para o monte. Eles estão lá permanente, apacentando o rebanho. Eu não abandonei o rebanho, não. Gica, soube da última vez que ele não pretende legalizar a sua igreja. Não estaria ele fora dos padrões de obediência ao Estado? Porque não vejo nenhum mal em legalizar uma igreja. Ok, eu quero para voltarmos no tempo primitivo, aos primórdios da igreja. Quem é que foi legalizar a igreja a Herodes? Jesus não legalizou o seu movimento a Herodes nem a Pilatos. Os apóstolos que seguiram depois de Jesus não legalizaram seus movimentos. Paulo, que esteve na Ásia e na Europa, nunca legalizaram seus movimentos. Talvez alguém diga, não, os contextos são outros, estamos em outros tempos. Ok, a igreja é do Senhor. Jesus Cristo é o dono da igreja. A igreja está legalizada no livro de Mateus. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Como é que eu vou legalizar aquilo que é de Deus ao diabo? Todos os governos da terra são satânicos, se vocês não sabem. Todos os governos da terra é o espírito do anticristo. E as igrejas caídas é o espírito do falso profeta. Sim, vão se manifestar daqui a pouco. Daqui a pouco, preparem-se. Então, quando nós vamos legalizar a igreja aos governos dessa terra, estamos a fazer aliança ao diabo Satanás, que é o pai deles. E automaticamente eles vão ditar regras e leis. Por isso, principalmente em nações como a nossa, onde para você legalizar a igreja é assim. E automaticamente você é obrigado a entrar em meios fraudulentos, a fazer, pagar dinheiro, fazer cunha. Você que é brasileiro não sabe cunha, usar corrupção, influência, pagar dinheiro nos homens lá da cultura para te legalizarem a tua igreja. E assim, ao fazer isso, você perde o norte, perde a direção de Deus, te rejeita. Por isso, eu não vou legalizar igreja nenhuma. A igreja está legalizada no céu. Eu é que vou legalizar os governos da terra. A igreja deve legalizar os governos, não os governos legalizarem a igreja. Porque os governos da terra é o reino das trevas. E a igreja é o reino dos céus. E o reino dos céus é maior que o reino das trevas. É falta do respeito, Satanás vigir legalização da igreja de Jesus Cristo. Não se pode entregar as coisas santas aos cães, nem as pérolas aos porcos. Eles terão que dançar a nossa música, virem para serem salvos. Eles terão que vir para a igreja para serem libertos, não nós irmos lá para sermos libertos ou então fazer aliança com eles. Por isso, essa é a minha fé. Eu não incito ninguém a fazer isso. É a minha fé. Eu não participo em nenhuma eleição. Eu não tenho cartão eleitoral. Eu não voto. E o Senhor confirmou isso. Ele me disse assim, e eu não ensino isso nas pessoas no meu ministério. Eu lhes ensino, vão, paguem imposto, vão fazer eleições, tenham documentos para as eleições. Mas a mim não. O Senhor me apareceu outro dia e me disse, tu não precisas, mas o teu povo precisa. E você talvez vai me perguntar, você quem? Um dia você saberá quem sou eu. A Bianca Magalhães, nossa irmã, inscrita do canal Radical TV, perguntou o seguinte. Amei a postagem, eu gostei muito das primeiras entrevistas com ele. Também quero saber a opinião dela a respeito de maridos espirituais, esposas espirituais, porque tem muita gente falando sobre este tema aqui no YouTube. Muitos dizem que são espíritos incumbos e sucubos. Não estou entendendo o que significa cubo e sucubo, mas só sei que espíritos da noite, maridos da noite, eles existem, são demônios. Também homens podem fazer esse papel. Avós para com as suas netas, há crianças que nasceram, já foram apresentadas a um avô. Estás a ver, na sua ignorância, a mãe começa a dizer, olha, esse teu avô é o teu marido, e não sei, aquelas brincadeiras todas. E depois, quando ele cresce, aquele feiticeiro, ele prende aquela menina e começa a violar ele já quando ele conhecer a puberdade.
começa a fazer sexo com ele e fica difícil casar. Eles existem, podem ser demônios e como podem ser também feiticeiros a fazerem isso, mas já o propósito qual é? É infernar as pessoas. As pessoas não são felizes com isso, não conseguem casar, problema de esterilidade, doenças venéreas no sexo, no corpo das mulheres ou do homem, impotência, é isso aí. Há homens que são impotentes, mas tem uma mulher que ele vem à noite lhe visitar, ele faz sexo com aquela mulher, mas de dia não consegue fazer sexo com a sua mulher ou com uma mulher. Então eles existem, são reais, são espíritos. Os demônios, por que eles fazem isso? Os demônios eles gostariam de ser homens. Os demônios, eles adoram ser homens, mas não podem. Eles não têm corpos. Eles quando vejam você a comer, eles gostariam de sentir o que você sente. Quando vejam um casal a fazer sexo, eles gostariam de fazer isso. Mas eles não podem, mas eles se esforçam e vêm no espírito através de sentimentos e não sei pensamentos e fazem sexo espiritualmente só para tentar fazer aquilo que eles queriam fazer e não conseguiram. Mas senão, eles amam os corpos humanos. Eles gostariam de ter corpos, mas o corpo só foi entregue ao homem. Flávio Albuquerque. Pronunciei bem. Poxa, milagre. Eu só subi neste monte que o milagre começa a acontecer. Glória a Deus. Então é muito bom ser amigo do apóstolo Marcelino. Amém. Queria ver mais e conhecer mais os rituais macabros e bruxarias na África. Queria ver mais ou menos como é que são feitos. Não, ele segue o canal. E algumas vezes no canal nós falamos sobre contos e mitos da África. Ok. Contos e mitos da África é um quadro. Queria saber mais disso aqui. E o Contos e Mitos da África é um quadro onde eu falo um pouco sobre feitiçaria na África. Já faço entrevistas a algumas pessoas sobre rituais satânicos. Ok. Olha, meu irmão, escuta muito, não somente a ti que faz essa pergunta e outra gente. O feitiço não começou na África, começou com Nirode, lá na Ásia, na Torre de Babel. Mas um dos netos de Nirode, que é o Kuti, ele trouxe o feitiço na África e veio fundar a Etiópia. E da Etiópia entraram naquele território aí do norte, o Egito. Aí o Egito é chamado a terra do cão. Cão é aquele filho que foi amaldiçoado por Noé, que nasceu Canaã e que nasceu também, o Canaã nasceu Kuti. Então, feito isso, o feitiço foi desenvolvido na África. A África é o último baluarte de Satanás. Por isso o ex-presidente da República de Angola, o primeiro, não esse que saiu, o anterior, o primeiro, ele disse assim, que Angola será por vontade própria trincheira firme da revolução em África. Ele não estava a falar de revolução política, ele estava a falar de revolução espiritual. Então Satanás, ele capturou o povo africano, ele desenvolveu, por isso a África é chamada o berço da humanidade. Quando as pessoas falam que a África é o berço da humanidade, é onde saiu essa toda a bruxaria, todos os feiticeiros, a bruxaria saiu da África, depois foi para a Europa, foi para as Américas, talvez os africanos que vivem na América levaram lá a feitiçaria, por isso a feitiçaria africana é a mais forte de todas as bruxarias. Lá do Oriente ou do Ocidente é a magia branca, aqui é a magia negra. Magia negra é pesada, são os próprios generais de Satanás, por isso não é fácil vencer na África. Na África, igrejas lotadas, mas isso não significa vitória. É muita bruxaria, o céu é pesado. Os principados e as potestades que atuam na África recebem há séculos, há milênios, adoração, através da bruxaria, sacrifícios humanos, e eles são muito fortes. O único país que pode se comparar com a África é só a Índia. A Índia também é magia negra, é muito forte também. Mas aqui é onde está o berço da bruxaria, do feitiço. Por isso todos os pregadores do Evangelho que vieram do Ocidente ou das Américas vieram pregar aqui, que estavam convertidos, caíram aqui. A maioria, nenhum voltou de pé. Por isso tem feito de Angola como o berço de deixar cair os pregadores. Controla só todos os brasileiros que tinham Deus e vieram para Angola, quando voltaram já não eram os mesmos. Porque aqui foram corrompidos, foram atacados com a bruxaria. Foram atacados com a bruxaria, destruíram casamentos, não sei. Aqui é terrível, mas por que essa terribilidade na África? A terribilidade porque Satanás tinha descoberto, através das suas técnicas, de descobrir o futuro. Ele não é Deus, não conhece o futuro, mas ele consegue sondar, como o psicólogo sonda. Ele sondou que a África é o último reduto, seria o último reduto de Deus. A última comissão do Evangelho na Terra seria pregado na África. O sol começou a brilhar no Oriente, a partir de Jerusalém, passou em cima da África, não brilhou, foi brilhar na Europa, saiu da Europa, foi para as Américas, agora voltará das Américas para a África, e a África é chamada
o meio-dia. Sim, a rainha do meio-dia se levantaria para julgar esse povo. Meio-dia não brilhou o sol. É a África. Houve um eclipse quando o sol passou. O sol estava lá vivamente. Mais ou menos saiu de Jerusalém para a Europa. Ásia, Europa, depois para a América. Agora, nos últimos dias, voltará para a África. E Satanás sabia que a glória da última casa é maior que a primeira, por isso fez grandes investimentos aqui na África. Levantou homens terríveis, feiticeiros, se tornaram já demônios, são bestas, que é para enfrentarem o reino de Deus. E por isso também os homens que Deus vai levantar aqui são homens terríveis, homens que estarão não ao nível dos feiticeiros, muito mais que isso, que vão levar os bruxos a mais de 1, 2, 3, 4 milhas. Jesus disse, o teu inimigo te levar a 1 milha, vai com ela a 2, e nós vamos levá-los a 40 milhas, e eles ficarão para trás, e assim o sol vai brilhar. E essa é a plenitude dos avivamentos, por isso é 12 horas. 12 horas representa a plenitude do dia. O meio-dia, 12 horas, o sol vai brilhar e o mundo vai ver o sol através da África. Camalando Miguel pergunta se pode aderir à mensagem do clamor da meia-noite do mensageiro profeta Cacó Filipe, o único e verdadeiro profeta da nossa geração, assim como foi Elias, Eliseu, Moisés, Jesus, etc. Agradeço, força e coragem no teu trabalho. Cacó, esse é o do Ghana. Sim, mesmo ele. Falso profeta, presta bem atenção. Todo aquele que vier em outro nome não é de Deus. Todo aquele que pregar outra palavra não é de Deus. Esse Cacó Filipe diz que a palavra dele é a palavra de Deus, é mentira. Jesus Cristo é essa palavra, o Alfa e Ômega, a verdade. Quem pregar outra palavra não é servo de Deus. Quer o Cacó, quer outros, eles todos são falsos profetas, aquele é mentiroso, são falsos cristos que Jesus falou que viriam. Então o mundo não acredita nele, é mentiroso. É mentiroso, pode operar milagres, mas não significa que é de Deus, não. Mas o jovem foi bem respeitoso, apóstolo. Ele diz assim, agradeço, força e coragem no seu trabalho. Com certeza, mas quero te dizer que... Foste muito pesado com ele, não Presta acha? atenção, Nicodemos, ele foi elogiar Jesus Cristo. E ele falou assim, olha, as palavras que você fala e as obras que você faz só tem que ser enviado para o céu. Jesus falou, se você não nascer de novo, você não vai entrar no céu, não elogio. Ele tem que conhecer Jesus Cristo. Você pode falar bem de Jesus Cristo e você vai para o inferno. Você pode adorar Jesus Cristo e ir para o inferno. O inferno está cheio de adoradores que adoraram a Cristo, que creram em Jesus Cristo, mas não amaram a Jesus. Então, ele tem que adorar a Jesus, não a Cacó da vida. Da Cacó quem? Cacó da vida. Não é Cacó Filipe, é Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo não pode ser comparado na dimensão de nenhum profeta. Ele está a dizer que, sim, eu já ouvi falar desse homem. A mensagem de Jesus salvou aquela era, a mensagem de Paulo salvou aquela geração, William Branham salvou aquela geração, e é que a mensagem dele vai salvar essa geração. Falso, mentiroso. Todo profeta ateu desse tempo que não reconhece Cacó Filipe, eles dizem que está endemoniado. Com certeza, esse não é o primeiro. A África sempre foi o berço dos falsos profetas, por causa daquilo que eu falei. Quando Satanás se apercebeu que a África seria o berço de Deus, então ele levantou muitos falsos profetas, como Simão Kimbangu, Simão Toko, Simão Maranga e vários outros, e agora mais esse Cacó Filipe. Todos esses profetas que eu falei se autodenominaram como o Messias africano, o Cristo. Então isso aqui é o terreno fértil de Satanás, por causa da quimbandaria, por causa do espírito da adivinhação. Esse povo africano tem o espírito de bruxaria no sangue, e esses feiticeiros têm terreno fértil na África através das adivinhações e outras práticas diabólicas. Agostinho Alfredo. Olá, amado irmão. Pergunta ao apóstolo se pensa pregar o evangelho fora de Angola. Olha, eu ainda não recebi da parte do Senhor se poderei sair um dia, mas só sei que Deus me tem revelado que eu vou ficar no deserto. Eu ficarei no deserto para pregar o evangelho. Eu fui enviado para vir pregar no deserto, para preparar a vinda de Jesus Cristo. Jesus vai voltar e era preciso despertar o povo para que se salvassem. Agora, se Deus me levar para as nações, eu irei, mas se disser, fica aqui, porque a obediência é o segredo dos segredos. Faça o que Deus manda e terás resultados. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, essa é a verdade.
Essa é a verdade que tem que triunfar nos vossos corações para que vocês possam conhecer. Esse é Deus. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que está a bater nos vossos corações. É o Senhor Jesus que está a bater nessa porta aí. Ele quer entrar. Ele quer fazer uma ceia contigo. Ele quer fazer uma ceia, Ele com você, você com Ele. Então o tempo é este. Por isso nós sempre temos vos feito conhecer isso aqui mesmo. O tempo está cumprido. O reino de Deus se manifestou na terra. Então é a luz que está a brilhar nos vossos corações. Importa que vocês possam receber essa luz para que vocês possam ter vida. As trevas nunca vai vos levar à luz. As trevas nunca vai vos fazer com que vocês possam conhecer a verdade. As trevas são todos aqueles que param nas vossas frentes e vos pregam mensagens fabulosas que vos fazem com que vocês possam estar estimulados nos vossos corações, mas essas mensagens mentirosas e enganosas nunca vão vos levar com que vocês possam ter a verdadeira vitória. A verdadeira vitória é vocês terem Jesus, pois o verdadeiro homem que venceu é Jesus Cristo. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno. É Ele que tem que estar nas vossas vidas para que vocês também sejam vencedores. A nós que somos vencedores em Cristo Jesus, importa que vocês possam também ser vencedores em Cristo Jesus. Vocês não são vencedores, vocês são perdedores, pois tudo quanto que vocês fazem é perda nas vossas vidas. Vocês dão tudo quanto que vocês dão, vocês esforçam dia e noite fazendo todo tipo de esforço segundo o que vocês têm sido recomendado com essas pessoas que vocês dizem homens de Deus. Vocês estão a perder. Vocês sabem que vocês são perdedores. Vocês sabem que vocês são perdedores. Vocês sabem que vocês estão a perder dia e noite. Mas colocando toda a vossa força em tudo quanto que vocês são recomendados, vocês estão a perder. Principalmente nas noites vocês são perturbados. Vocês têm tido perdas nas vossas vidas. Vocês ainda não se inquietam em tudo aquilo quanto que vocês perdem. Vocês também não se perguntam. Desde o tempo que eu estou neste lugar que se diz igreja, que não é igreja, isso é sinagoga do diabo Satanás, você está a perder. Tem que se perguntar a si mesmo. Examinai-vos a vós mesmos e vocês vedem se isso é justo que vocês possam ter essa recompensa. Jesus vos ama, mas esses homens a quem vocês dizem homens de Deus não vos amam. Eles nunca têm uma intenção positiva para vos fazer o bem. Por isso vocês estão sendo enganados. E vocês estão sendo enganados com mensagens fabulosas. Vocês estão sendo enganados com mensagens positivas. Mas essas mensagens não se cumprem. Então eles são mentirosos. Eles nunca vos amam. Venham ouvir a verdade, a mensagem da cruz que vos levará a vocês a terem paz. É o príncipe da paz que quer vos fazer com que vocês possam pertencer a essa paz. Há um céu que nos espera. Há um reino que nos espera. Ele, antes que nós possamos estar nesse reino, literariamente, Ele quer estar dentro de nós, nos nossos corações. Seja feita a tua vontade, ó Deus, aqui na terra assim como no céu. Seja feita a tua vontade aqui na terra assim como no céu. Então, essa vontade de Deus tem que ser feita, não na terra, na areia. É nos corações dos homens, é nos corações daqueles que amam a sua palavra, é nos corações daqueles que guardam os seus mandamentos. É nos corações de tais pessoas que fazem a vontade de Deus para que se cumpra também o mesmo no céu. Por isso essas pessoas não têm barreira nas suas vidas. Eles vivem nesta terra como peregrinos, mas sim há um lugar que nos espera, que não se vê eternamente, mas Ele já está dentro de nós, dos nossos corações, para que um dia nós possamos estar neste lugar, literariamente com o Senhor Jesus Cristo, na eternidade. É a eternidade que nos espera com o Senhor Jesus Cristo. Arrependam-se dos vossos pecados. Não busquem o que não vos vai levar à eternidade com o Senhor Jesus. Não busquem o dinheiro. Não busquem essas coisas carnais que não vos levará à salvação. Então vocês têm que se arrepender dos vossos pecados. Vocês estão a lutar ao contrário. É a salvação que vos é necessária vocês terem nas vossas vidas. Pois a salvação, dessa salvação ninguém já se arrependeu por ter sido salvo. É Jesus que está a bater nos vossos corações. Saiam nos lugares onde que vocês se encontram. Importa que vocês possam tomar decisão de largar o pecado. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Todo escravo do pecado não merece o bem. Todo escravo do pecado não merece o bem. Como é que vocês querem receber o bem? Como é que vocês querem receber o bem se vocês não são filhos de Deus? Os filhos de Deus é que merecem ter os bens do Pai deles. O diabo não tem nada do bem que quer vos dar vocês.
Tudo que é aparente ser bom não é bom, é mau. Por isso vocês podem receber algo que parece bom temporariamente, no final dessa coisa é morte. Diabo nunca nada dá do bem. E vocês são enganados com falsa aparência do bem. Não é o bem, é o mal. Porque todo o mal que vem do diabo, que ele já é o mal, nunca vos fará o bem. Por isso, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. E vocês querem receber a falsa bênção no final de tudo, é a vossa ruína, é a vossa morte, é o vosso choro. Arrependam-se, arrependam-se dos vossos pecados. Deus não coopera com os bandidos, Deus não coopera com os feiticeiros, Deus não coopera com os corruptos, Deus não coopera com os ladrões, Deus não coopera com os viciados, com os bebedores, Deus não coopera com todos os viciados, com todos aqueles que atropelam a sua palavra. Todas essas pessoas, ainda que eles queiram o bem, nunca o bem vai acontecer, mas eles sempre vão alcançar o engano, a mentira, a falsidade, para se cumprir o desejo dos seus corações. Então vocês que estão a ouvir essa mensagem da cruz, se porventura vocês desejam mesmo conhecer a Deus, renuncie ao pecado, renuncie à carnalidade, renuncie à vagabundagem, renuncie a todo tipo de pecado e atropelos, e Ele vai aparecer até vocês, e Ele vai vos falar: eu sou bom, eu amo os que me amam, eu sou aquele que morreu por você na cruz, mas eu não tenho parceria com o mal. Então vocês também, se querem Deus, se esforcem em praticar a justiça, se esforcem em praticar o bem, se Ele não vai aparecer até vocês para vos ajudar. Ele é o único que quer vos fazer o bem. Não existe outra pessoa que quer fazer-vos o bem aqui na terra se não for Jesus. Mas Ele não está a aparecer nas vossas vidas, vocês estão a fugir de Jesus com as vossas vidas. Vocês dizem com as vossas bocas que vocês o amam, mas vocês não o amam com as vossas atitudes. Arrependam-se. É necessário que vocês se arrependam das vossas obras mortas. Ele está sondando na terra, buscando aqueles que estão se esforçando com atitudes fazendo o bem. E Ele aparece a essas pessoas e lhes faz de filho. E Ele veio a todos aqueles que estão no mundo, mas nem todos creram nele. Por isso, Ele está sondando na terra. Ele está sondando na terra. Ele está sondando. A sua luz está a brilhar. Importa que vocês possam compreender aquilo que Deus quer de vocês, e assim vocês acharão graça diante dos olhos de Deus, e vocês passarão a ser filhos de Deus, saindo dos filhos do diabo. Glória ao Senhor Jesus. Então procurem essa verdade. Há um lugar onde está a se pregar a verdade. Há um lugar onde triunfou a verdade. Igreja, salvação de todas as nações, sol da justiça. Aquilo que se dizia ser alguma coisa já não é nada, porque tombou. Esses aqui que foram chamados, alguns deles até foram chamados, mas não fizeram aquilo que o Senhor deles lhes mandou. Eles fizeram outras coisas segundo os seus corações. São mercenários, são bandidos, são gatunos, são feiticeiros. Eles buscaram a glória dos homens, e Deus não coopera com os carnais. Deus não coopera com todos os bandidos e atropelos que atropelam a palavra de Deus a quem lhes mandou. Então Deus levantou uma nova história. Deus está fazendo na terra. Nova coisa Deus está fazendo na terra. Se alguém pudesse vos contar, vocês não dariam crédito. Mas vocês sabem, vocês entendem. Vocês descobrem alguma coisa nos vossos corações. Alguma coisa vocês estão sendo tocados por ela. É a verdade. É Jesus. Então venham ouvir de perto a mensagem da cruz que está sendo feita conhecer ao povo. A igreja, a salvação de todas as nações, sol da justiça. Procura chegar até nós. Aqui temos falado, um tempo é curto aqui, por isso a gente tenta comunicar como, mas o tempo é curto. O tempo é curto. Tem muita sede de querer nós fazermos, vos conhecer aquilo que nós recebemos de Deus, mas o tempo é muito curto. Então, eu convido a todos vocês, eu convido a todos vocês que estão a ouvir essa mensagem da cruz, para vocês participarem dos nossos cultos presenciais que nós temos tido na Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, que tem por líder fundador essa nossa Igreja Salvação de Todas as Nações, o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento. Nós temos tido live no YouTube e no Facebook todas as quartas-feiras. Tem sido às 20 horas no YouTube, também quer seja no Facebook. O nome é A Voz que Clama no Deserto, o nome do canal. Quer seja no YouTube, quer seja no Facebook. Glória ao Senhor Jesus. Aqui nós temos também o nosso canal, que tem por nome TV Nacional MOS. Todos os nossos programas que nós temos feito aqui
nesta rádio também passam no nosso canal TV Nacional MOS. Glória ao Senhor Jesus Cristo. A partir desta hora, assim que falo neste lugar, no nosso canal TV Nacional MOS, também estamos em direto. Deus abençoe a todos vocês que estão agora em nossa sintonia, aqui no nosso também canal TV Nacional MOS. Que Deus vos abençoe. E a vocês também que fazem parte dessa igreja, se esforcem. Eu tenho certeza que muitos de vocês não vão se escandalizar. Muitos de vocês já acharam, assim como a mim achei. Também vocês também foram agraciados por Deus e assim vocês foram ajudados para vocês fazerem parte desta igreja viva. Meus irmãos, a verdade triunfou. A verdade triunfou. O sol da justiça está a brilhar na terra. Importa que vocês sejam mansos e humildes, assim como Ele é, para que vocês possam ser ajudados. Não podeis ser sábios aos vossos próprios olhos. A verdade é esta: vocês que estão doentes, vocês que estão sendo oprimidos nas noites, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Para isso Deus se manifestou, para desfazer essas obras do diabo. De repente você pode falar que eu tenho cargo, eu tenho nome na igreja. Ter nome e cargo na tua igreja não quer dizer nada. Prova disso é você ser doentio. Não conheço o Filho de Deus que é um doentio. Glória ao Senhor Jesus. Você é doentio, você é perturbado, você é assim porque você é filho do diabo, você é filha do diabo. Por isso você tem que ser humilde para você ser ajudado. Se você não ser humilde e manso assim como o Senhor, você não vai ser ajudado, pois Deus conhece os seus filhos. Ele disse: eu conheço as minhas ovelhas, delas eu também sou conhecido, por isso elas me ouvem e me seguem. E se vocês dizem que somos filhos de Deus e Deus não vos conhece como vosso filho, não vai vos ajudar, pois Ele conhece os seus filhos e os seus filhos não são doentios. Vocês estão a colher tudo quanto que vocês plantaram. Claro que vocês foram enganados nas vossas igrejas, porque vocês dizem que somos filhos de Deus, porque vocês estão nas vossas igrejas. A vossa igreja é a igreja do diabo. O vosso príncipe nessa igreja, o fundador, é filho de Satanás. Então vocês por isso estão presos nesses lugares e sustentam a salvação que não há em vocês. Importa que vocês possam reconhecer. Se vocês fossem filhos de Deus, não passariam as dificuldades e todas essas lutas e maiores grandes dificuldades que vocês estão a passar. Pois Deus é o príncipe da paz. Pois Deus é o príncipe de todo o bem. E Ele dá todas as coisas boas aos seus filhos. E vocês não estão se beneficiar de todas as coisas boas e positivas que Deus dá aos que o amam. Vocês não o amam, vocês sabem que as vossas vidas são vidas desordenadas, não vivem segundo a palavra de Deus. Vocês não amam a Deus. Amar a Deus é guardar a sua palavra, andar na justiça. Como é que vocês sustentam a salvação que vocês são filhos de Deus, sendo corruptos, sendo ladrões, sendo adúlteros, sendo fornicadores, sendo ladrões, sendo viciados, sendo mentirosos, sendo enganadores, sendo feiticeiros? Porventura Deus é Deus dos pecadores? Então vocês não são filhos de Deus. Mas vocês podem se tornar filhos de Deus, reconhecendo que vocês são pecadores. É aí onde entra o arrependimento. Arrependam-se das vossas obras mortas e não sustentem uma salvação que não há em vocês. Se vocês não reconhecerem que vocês precisam do arrependimento, Deus não pode fazer nada, pois Ele não vai vos obrigar. Mas assim como naquele dia quando Ele voltar, sempre vocês vão falar: nós somos teus filhos. Ele sempre vai falar: vocês não são meus filhos porque vocês não praticavam a justiça. Agora vocês têm tempo de vocês reconhecerem que vocês não são filhos de Deus e logo com tempo e hora arrepender dos vossos pecados e praticar a justiça para que vocês sejam curados. Vocês não estão sendo libertos porque vocês não foram feitos conhecer a verdade. Nem todos aqueles que estão nas vossas frentes são libertos também. E um cadáver não pode ressuscitar outro cadáver. Um doentio não pode curar outro doentio. Então eles são doentios também. Eles são também perturbados. Eles também estão endemoniados. Eles também buscam medicamentos, tomam essas coisas, tudo quando que vocês tomam, eles também tomam. Eles também são doentios, eles também medicam. Nas clínicas, nos lugares privados, eles são doentes. Mas os demônios que os possuíram, então eles os escondem. Então vocês, através das vossas vidas, reconheçam. Porque todo aquele que não é de Deus, a sua vida revela de quem ele é filho. Então vocês são filhos do diabo. Aceitem que vocês são filhos do diabo. Arrependam-se de vossos pecados. Aproximem a Jesus.
Ele vai vos fazer seus filhos se vocês forem sinceros. E assim vocês se arrependendo, reconhecendo que vocês andaram desordenados, porque vocês não sabiam a verdade. A verdade triunfou e é a verdade que vos liberta. Então aceitem e renunciem o falso sustento da salvação que não há em vocês. E assim Ele vai vos receber e vai vos fazer filho, pois Ele não tem acepção de pessoas. O tempo está cumprido, o reino de Deus se manifestou na terra para vos fazer o bem. Importa que vocês se arrependam das vossas obras mortas e o falso sustento da salvação que não há em vocês, depressivos. Então, renuncie o pecado. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Os nossos programas irão passar neste lugar a partir das 21 horas em ponto até 22 horas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estaremos aqui sempre no ar, neste lugar, para vos fazer conhecer a mensagem da cruz, assim como vocês já acabaram de ouvir. Louvado seja o eterno Deus. Nós estamos localizados no bairro Mateus Sansão Mutemba, perto do tanque da FIPAG. Temos tido os nossos cultos presenciais no meio da semana, todas as terças-feiras e quintas-feiras a partir das 16 horas em ponto. Também estamos localizados em Maroeira. Lá temos cultuados também os nossos cultos presenciais todas as terças e quintas-feiras também a partir das 14 horas e 30 minutos. Para quem conhece em Maroeira, é só chegar no mercado de Maroeira, usando o contato que daqui a pouco já vou ditar. Você assim vai nos localizar lá em Maroeira. Temos também a nossa igreja que está em Chirose Ponte, mas no meio da semana não temos cultos presenciais. Nos domingos, cá na cidade de Tete, nós temos cultuado às 7 horas e 30 minutos. Você chega no tanque da FIPAG, do bairro Mateus Sansão Mutemba, você pode chegar no Mercado Onsango, você pode chegar na Banca Xambula ou Rainha da Brisa, você pode chegar na Escola Lázaro Vinho ou Mercado Nhamis. Assim você, usando o contato que daqui a pouco já vou ditar, você chegará à nossa igreja que está no bairro Mateus Sansão Mutemba. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos cultuado todos os domingos a partir das 7 horas e 30 minutos. A nossa igreja que está em Maroeira, nós temos também cultuado lá às 7 horas e 30 minutos. Para quem conhece aquele lugar, é só chegar no mercado de Maroeira. Então, usando o contato que daqui a pouco já vou ditar, você chegará à nossa igreja que está em Maroeira. Para quem conhece também Chirose Ponte, lá também nós temos cultuado às 7 horas e 30 minutos. É só chegar no mercado de Chirose Ponte, usando o contato que daqui a pouco já vou ditar, você também chegará à nossa igreja que nós temos lá em Chirose Ponte, 7 horas e 30 minutos, cultos presenciais que nós temos tido. Em todas as nossas igrejas tem sido 7 horas e 30 minutos. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Está aqui o contato. Se você quiser nos localizar, guarda com você este contato para facilitar assim nos localizar. 84 034 84 04. Repito o contato. 84 034 84 04. Repito o contato. 84 034 84 04. A nossa igreja está quase em toda esta nação moçambicana. Se você quiser conhecer a localização desta nossa igreja em qualquer parte desta nação moçambicana, é só usar o contato que acabei ditando agora. Você chegará até um dos pastores que está nas províncias nesta nação moçambicana. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Edmo Carlos Tomás despede. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu alegrei-me. Sete Champampu Cunhanha, Suani Igreja Salvação de todas as nações, da justiça, nenhuma mampero, makamaka, no mwana wa omwe na apostolo Marcelino Mario Bento, akukumanikiziwa na Edmo Carlos Tomashi.
alimuno mzinda lekani kudandaula makamaka mukakhala muna madede kusiyanasiyana mungafendere pa Igreja Salvação de Todas as Nações de Sol da Justiça. Alikuleka umodzi wa Mateus Samutemba mzinda uno Tete makamaka uko kupankala Shambula na pompo apo patanki ya fipage inde bzikanisa mungapfe kunembo iyi usere unayi palibe utatu unayi usere unayi palibe unayi zungirani Igreja Salvação de Todas as Nações Sul da Justiça ulomo bwanu bwamalira pano tizungireni. Quero ser a tua luz e no silêncio quero ser a tua voz, anunciar a salvação aos que não ouviram a mensagem da cruz. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Eu quero ser a voz. Quero ser a voz. Eu quero ser a voz. A voz do templo agora se calou. O que era santo, o mundo transformou. Então virá uma voz que não se calará. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Eu quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz, a tua voz. Eu 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 quero ser a voz, a tua voz. Em meio às trevas, quero ser a tua luz.
No silêncio quero ser a tua voz e o poder, a unção serão derramados sobre nós.